É o final de semana e você faz aquela pipoquinha de manteiga no micro-ondas para poder maratonar aquela sua série favorita da Netflix. Mas aí você pega o celular, abre o Instagram e vê aquela notícia de pesquisadores encontraram que pipoca de micro-ondas pode causar Alzheimer. E agora? Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou neurocientista e nesse canal aqui eu trago diversos vídeos sobre neurociência de uma forma simples e descomplicada. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre esse possível estudo que relacionou a pipoca de micro-ondas com o surgimento de Alzheimer. Será que isso realmente acontece? O que eles acharam? Bem, saiu a notícia no começo desse mês que um estudo da USP de São Carlos conseguiu encontrar um link entre o consumo de pipoca de micro-ondas e o aparecimento de Alzheimer. Para começar, eu preciso deixar claro que eu não consegui encontrar o estudo original, então eu acredito que talvez eles ainda não tenham publicado. Então, nesse caso, eu vou basear totalmente a minha crítica aqui a esse estudo com base no que eles falaram para a assessoria de imprensa da própria universidade. O que eles fizeram de estudo, o que eles encontraram. A matéria relata que os cientistas identificaram moléculas associadas com o aparecimento da doença de Alzheimer em cérebros de ratos que foram tratados com uma molécula muito importante encontrada na pipoca de micro-ondas chamada diacetil. Bem, esse diacetil é responsável pelo sabor de manteiga que tem nessas pipocas, mas eu preciso deixar claro que ele não é encontrado apenas nesses tipos de alimentos. Na verdade, ele também é encontrado em óleos de cozinha, em outras margarinas, outras manteigas e até mesmo em cigarros eletrônicos. Não é de hoje que existem pesquisadores tentando entender a relação entre o consumo de diacetil e o surgimento de algumas doenças. De fato, já existem alguns estudos mostrando que esse diacetil tem a potencial capacidade de gerar toxicidade no pulmão, formando uma doença chamada bronquiolite obliterativa. Só que eu preciso deixar claro que a grande maioria dos estudos mostram que, na verdade, isso acontece através da inalação, ou seja, é uma toxicidade muito mais relacionada com as pessoas que trabalham nas indústrias que fazem ali o uso desse diacetil. E por que que isso acontece? Bem, o diacetil, ele tem uma capacidade muito grande de fazer a acetilação de proteínas celulares diferentes, que por sua vez vai causar o que a gente chama de estresse oxidativo. Essencialmente, esse estresse oxidativo faz com que a célula perca a capacidade de manter o seu funcionamento correto, muitas vezes gerando uma cascata que vai levar à morte dela. E aí, se as suas defesas antioxidantes intracelulares não estiverem, digamos assim, funcionando de forma correta, ou se o dano oxidativo for muito grande, provavelmente essa célula vai morrer. E aí, se você pensar ao longo de um órgão inteiro, você pode ter um prejuízo significativo do funcionamento desse órgão. Para a gente entender isso e entender o que os estudiosos encontraram nesse estudo, eu acho que é muito importante a gente entender primeiramente o que acontece no cérebro de uma pessoa que tem Alzheimer. Bem, eu ainda quero fazer um vídeo detalhado explicando exatamente quais que são as hipóteses que a neurociência tem para explicar o que acontece no cérebro de uma pessoa que tem Alzheimer. Mas de forma simples, uma das proteínas mais importantes para o aparecimento da doença de Alzheimer é uma proteína chamada beta-amiloide. Essencialmente, conforme a gente envelhece, o nosso cérebro vai perdendo a capacidade de regulação de clivagem de diversas proteínas diferentes, ou seja, ele vai perdendo a capacidade de regular o funcionamento de diferentes proteínas. Dentre essas proteínas que vão perdendo sua regulação correta, uma delas é o peptídeo precursor amiloide, que geralmente é clivado e forma um composto que geralmente é totalmente solúvel e que as células conseguem pegar ele e degradar. Porém, conforme o tempo passa, conforme a gente vai envelhecendo, começa-se a produzir outro tipo de clivagem desse precursor amiloide, gerando o que a gente chama de peptídeo beta-amiloide. Esse peptídeo é insolúvel e tem uma capacidade muito grande de gerar toxicidade neural. De forma simples, esse peptídeo vai se ligando e formando oligômeros que vão ter a capacidade de prejudicar as sinapses e até mesmo levar à morte neuronal. Por isso que ele vai estar relacionado com a neurodegeneração encontrada nos pacientes com doença de Alzheimer. Além disso, isso pode favorecer o processo de neuroinflamação, que também é muito importante para essas doenças neurodegenerativas. Acho que só essa explicação da fisiopatologia do Alzheimer merece um like aqui embaixo, você não acha? Ok, agora que a gente já entendeu o papel da beta-amiloide no desenvolvimento da doença de Alzheimer, a gente consegue já entender o que esses estudiosos encontraram nesse estudo específico. Em nota, a assessoria de imprensa da USP de São Carlos diz que os pesquisadores conseguiram encontrar uma relação entre o consumo de diacetil, aquela molécula encontrada na pipoca de manteiga lá de micro-ondas, o aparecimento, o aumento da expressão dessa proteína beta-amiloide. Como que foi realizado esse estudo? De forma simples, os pesquisadores pegaram 12 ratos
Dividiram em 2 grupos diferentes, onde 6 animais eram tratados com uma ração normal, uma ração totalmente que eles usam no dia a dia, e os outros 6, eles receberam uma ração que tinha mais a quantidade desse composto de diacetil, ou seja, eles basicamente trataram os animais com esse composto encontrado na pipoca de micro-ondas. Depois de 90 dias fazendo essa alimentação, os animais tiveram seus cérebros retirados e analisados quimicamente. Os pesquisadores basicamente fizeram um mapa químico através de 2 técnicas diferentes, que são a cromatografia e a espectrometria de massa. Ok, eu sei que isso parece grego para vocês, mas a ideia é que eles conseguiram fazer um mapa químico que mostra não somente a quantidade de expressão de uma molécula específica, mas também a distribuição dela dentro do cérebro do animal. Depois disso, esses pesquisadores fizeram análises estatísticas para ver se há uma diferença significativa em moléculas diferentes entre os 2 grupos, né? O grupo tratado com diacetil e o grupo não tratado com diacetil, o grupo controle. Eles relatam que houve um aumento significativo da expressão de proteína beta-amiloide no grupo de animais tratado com o diacetil. Então quer dizer que é fato, então, a pipoca de micro-ondas vai causar Alzheimer. Bem, não é exatamente isso. Primeiramente, a gente precisa deixar claro que esse estudo é altamente observacional e correlacional. O que isso significa? Significa que ele não está demonstrando que A causa B. Ele não está demonstrando que o acetil, o diacetil, vai causar Alzheimer, mas sim que possivelmente ele está correlacionado com o aumento dessa proteína beta-amiloide. Além disso, é muito importante deixar claro que eles não realizaram nenhum tipo de análise para ver se os animais de fato tiveram prejuízo cognitivo. Ou seja, eles não analisaram para ver se esse aumento de proteína beta-amiloide pode estar relacionado com o aumento de neurodegeneração, causando o declínio cognitivo que é encontrado na doença de Alzheimer. Por fim, outro ponto muito importante da gente analisar é que são estudos feitos em ratos, então a gente precisa ter cautela quando for analisar isso, e é com uma amostra muito pequena. São apenas 12 animais utilizados, então a gente não pode de fato dizer que essa evidência é forte o suficiente para a gente afirmar que o composto de acetil, ou pior ainda, né, que a pipoca de micro-ondas vai causar a doença de Alzheimer. Eu sei que parece não fazer diferença, né, um estudo correlacional ou de causalidade, mas é vital a gente entender isso, porque quando a gente vai falar sobre essas afirmações de que alguma coisa causa outra coisa, principalmente em nós humanos, a gente precisa fazer uma série de estudos que mostram essa causalidade e não uma correlação. E agora? Agora nos resta esperar para o artigo original para a gente saber exatamente quais os experimentos que eles fizeram, qual que foi a hipótese de fato que eles quiseram analisar, para ver se de fato faz sentido o que eles falaram. Agora, se você come bastante comida industrializada, isso não significa que você não vai ter algum tipo de prejuízo cerebral. Mas isso é um assunto para um outro vídeo que eu vou fazer caso vocês queiram e comentem aqui embaixo. Você chegou até o final aqui e ainda não é inscrito no canal? Então não perde tempo, se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações clicando no sininho. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!